falar sobre a minha meta de emagrecimento. Quando eu postei o vídeo de mudança de vida em 180 dias, eu falei que uma das minhas metas era mudar minha saúde. E lógico que a parte do emagrecimento faz parte disso, porque geralmente quando mulher fala que quer mudar a saúde é porque quer emagrecer. Quer dizer, não sei se toda mulher é assim, claro que não, mas eu tô falando por mim. Quando eu falo que eu quero melhorar minha saúde, eu quero emagrecer. Tô aqui misturando meu café com whey. E o que eu quero dividir com vocês? Eu fico muito frustrada muitas vezes quando eu vejo vídeos de antes e depois, ou quando eu vejo as blogueiras, quando a gente vai buscar material para se inspirar, né? E você encontra aqueles resultados gigantes. E às vezes, quando você começa a assistir essas coisas, quando você começa a consumir esse tipo de conteúdo, você se sente muito distante de atingir qualquer objetivo, de atingir qualquer resultado. Isso é uma coisa que aconteceu sempre comigo, porque eu tenho uma meta de emagrecimento, eu quero perder 15 quilos, que foi o peso que eu ganhei lá na pandemia e depois de 5 anos não consegui perder mais. Então o que eu fiz? Eu fui na nutricionista, tô seguindo o plano, comecei a seguir o plano faz um mês e eu resolvi vir contar o progresso nesse um mês de planejamento alimentar, porque às vezes a gente precisa de uma motivação de resultados reais. E o que eu vim trazer para vocês hoje são os resultados reais. Como eu já disse para vocês, eu sou cantora, então minha vida é uma exposição. Ou estou cantando ao vivo, ou estou postando alguma coisa na internet, uma aula de música, ou estou cantando. E quando a gente não se sente bem, se expor é muito difícil. Quando você se olha numa foto, quando você se olha num vídeo, você se vê desfigurada. Deixa até eu arrumar aqui minha jaqueta para depois eu não ficar falando assim, putz, podia ter arrumado a jaqueta na hora do vídeo, né? Quando você se vê desfigurada, assim, essa palavra que eu vou usar, porque quando você não tá bem, você se vê desfigurada em todas as fotos, em todos os vídeos ou qualquer lugar que você apareça, até mesmo no espelho. A gente começa a evitar a exposição, a gente começa a evitar aparecer, evitar tirar foto, evitar sair. Você coloca uma roupa, você não se sente bem. E isso começa a atrapalhar sua vida social, sua vida profissional, sua estima, tudo. E assim, era assim que eu tava me sentindo. Uma pausa para falar sobre café com whey. Eu tirei o açúcar da minha alimentação. E falta, principalmente agora no frio, falta tirar aquela vontade do docinho, daquela coisa aconchegante, né? Aí eu descobri o whey, a nutricionista falou assim, tenta substituir o whey em alguns lugares, e eu descobri um whey de doce de leite. Vou até deixar o link aqui embaixo. E eu pego café e coloco 1/4 de medida de whey de doce de leite, que fica aquela sensação de cappuccino assim, salva a minha ansiedade das tardes. Mas muito que bem, vamos continuar. Como eu tava falando, se a gente não se sente bem, tudo é comprometido. Então eu tomei a decisão de que não, agora eu vou tomar as rédeas dessa parte da minha vida. Eu vou sim emagrecer, eu vou seguir o plano. E eu resolvi compartilhar isso porque, como eu disse no começo, às vezes a gente vê os resultados gigantes e se sente desmotivado. E eu já estou tendo resultados desde o momento que eu comecei a aplicar o plano alimentar. E não é um resultado gigantesco, não perdi os 15 quilos ainda. Muito pelo contrário. Quando eu comecei, foi bem antes do meu aniversário, foi um mês antes do meu aniversário. E quando foi perto do meu aniversário, eu viajei para São Paulo. São Paulo, para mim, é um parque de diversões gastronômicos. Eu sou de lá, mas agora eu moro em Santa Catarina. Mas quando eu fui viajar no meu aniversário, eu queria comer. Então, no final das contas, eu acabei engordando. E eu queria comer, acho que até por uma questão de ansiedade. Ansiedade de ter que começar o plano, ansiedade de estar fazendo 45 anos e não querer me desconfigurar mais do que eu já estava me sentindo desconfigurada. E uma ansiedade de ter um prazer na vida e aquelas crises, de cada vez que a gente faz aniversário, a gente acaba tendo uma crise. Enfim, acabei comendo demais. E foi maravilhoso porque eu fui para São Paulo, comi pastel de Belém, fui no rodízio japonês, comi petit gâteau, foi incrível. Mas a grande questão é que quando eu voltei com peso maior do que quando eu tinha começado o plano, eu falei assim, não, agora eu preciso retomar. E quando eu retomei, faz um pouquinho mais de um mês, as coisas começaram a mudar a partir da minha cabeça. Eu queria
seguir o plano, mas de uma forma que fosse sustentável para mim, de uma forma que fosse real para mim, sem ficar pensando que eu estava me privando de tudo. Então eu comecei a fazer substituições, eu comecei a cortar o açúcar, sabendo que se por um acaso tivesse muita vontade, eu ia sim comer o açúcar, entenda doces em geral. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu ia experimentar novas coisas e não simplesmente me privar das coisas. E tem dado certo até aqui. De lá pra cá, nesse um mês, eu perdi 1,5 kg. Parece pouco, mas dentro do nosso corpo é muito, porque eu já sinto diferença nas roupas. Eu já não me sinto tão desconfigurada quando eu me vejo assim no vídeo, quando eu tenho que aparecer, quando eu me olho no espelho. Eu não me sinto inchada. O corpo parece que até a sua pele sente melhor. As coisas não estão apertando, não estão cutucando. A minha disposição mudou com o simples fato de eu estar me alimentando melhor, dormindo melhor e ter diminuído bastante o açúcar. Não digo que diminui 100%, para mim isso não é possível ainda. Outro dia mesmo foi aniversário do meu tio, fui comer bolo, não me privei totalmente, mas tentei fazer as melhores escolhas possíveis, que eu podia evitar, o que eu não fazia tanta questão assim, eu deixei de lado para poder comer aquilo que eu realmente fazia questão. E tentei não ir ansiosa. Comi antes da festa um omelete com couve-flor, uma coisa bem proteica e light, e falei assim, eu vou me divertir e não vou ficar ansiosa em comer, porque sim, ficar ansiosa para comer era uma coisa que fazia parte da minha vida desde 2020. Eu comia por prazer, eu comia para calar a ansiedade, quer dizer, eu falo comia, mas isso ainda acontece, né? Então eu tenho que controlar. E eu vou até falar pra você como eu tô controlando isso. Mas eu comecei a mudar a minha cabeça de como eu ia me portar. Esse um mês de experiência tem dado certo. Nesse um mês eu perdi 1,5 kg, estou me sentindo melhor, estou me sentindo no controle da situação. E isso que é o mais incrível. O mais incrível é você se sentir no controle da situação. Sentir que sim, você pode escolher. Eu posso escolher me sentir melhor. É assim todo dia? Claro que não. Tem dia que você tá super desanimada. E o que eu faço para esses dias que eu tô desanimada? Ou para quando eu tô ansiosa? Primeira coisa, eu descobri alguma coisa que eu amo e tenho o meu momento de comer aquilo que eu amo. Tô fazendo um tal de mingau de whey, que eu precisava, um momento que eu amo é antes de dormir, tomar o leite com chocolate, com a minha torradinha, e a nutricionista falou assim, ó, se você puder cortar o leite com chocolate vai ajudar muito. E isso me deixou ansiosa, porque não é o leite com chocolate, é o meu momento de desacelerar e de entrar em contato comigo mesmo. Eu acho que é uma questão da ansiedade, não sei. Mas aí o que eu fiz? Fui pesquisar, achei o tal do whey de doce de leite que salvou minha vida, porque eu amo doce de leite. E ele tem um gostinho bem gostosinho de doce de leite. E falei assim, bom, tá friozinho, vou tentar fazer um mingau. Gente, sério. Eu fui no ChatGPT, pedi para ele fazer uma receita com as medidas, com as calorias dentro do meu plano, que pudesse ser uma refeição para eu ter antes de dormir. E esse mingau salvou a minha vida agora no inverno, na questão da ansiedade. É o momento que eu separo o meu mingau, é o momento que eu paro de fazer o que eu tô fazendo, já vou desacelerando, vou fazer meu mingau, coloco o pijama, vou pra frente da televisão e saboreio o meu mingau de doce de leite. Parece coisa de criança, parece uma loucura, mas isso me ajudou muito a tirar aquela ânsia de, ai, preciso comer alguma coisa, preciso... Porque no final das contas parece que eu comia pra ser feliz, entendeu? E agora eu tô buscando essa sensação de prazer em outras coisas. Tô conseguindo desacelerar e controlar um pouquinho a minha ansiedade. E tirar o açúcar, vocês não sabem ou sabem a diferença que faz no nosso bem-estar. Então eu tô bem feliz porque no dia inclusive que eu comi açúcar, que foi do aniversário do meu tio, e agora na próxima semana tem aniversário do meu pai, eu consegui comer sem culpa, sem engordar, sem exagerar, sem jacar, né, como a gente fala, e me sentindo no controle da situação. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes a gente tá no processo de tantas coisas e a gente fica almejando o resultado lá na frente quando o resultado já tá no agora.
Vai ser assim todo dia? Eu vou estar bem todo dia? Eu não vou engordar mais? Não sei, provavelmente não. Provavelmente vou ter meus dias de altos e baixos e tudo bem, e a gente continua. Eu tenho falado nos outros vídeos que eu tô tirando aquela coisa de recomeçar, de começar. Eu quero que as coisas tenham continuidade. Eu comecei um plano, se eu escorregar, eu levanto e continuo. Eu tô num processo construindo a vida que eu quero ter. Vou chegar no objetivo em 180 dias só se a vida acabar. Não é isso. Eu estou construindo em 180 dias, eu tô encontrando os formatos, eu tô elaborando os processos para eu ter a vida que eu quero ter, para eu ser quem eu quero ser daqui até o resto da minha vida. Então, se você está num processo de emagrecimento, se você está no processo de se sentir melhor, se você está no processo de autodescoberta, sei lá que processo que você pode estar, deixa nos comentários o que é que você está passando, se está sendo bom o processo para você, eu vou gostar de ler. Eu tenho falado aqui no canal sobre vendas de renda extra, afiliação, então vou deixar um e-book de planejamento financeiro para quem tem interesse. E vou continuar falando das tentativas e erros para a gente ter a vida melhor. As tentativas, erros e os acertos que a gente faz na nossa vida para construir a vida que a gente quer, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente cria, com aquilo que a vida nos apresenta e com tudo aquilo que a gente corre atrás. Se você gostou, curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. A gente se vê no próximo vídeo.